paz do Senhor, professor, professora da classe de adultos. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um EBD em Síntese podcast Momento Pedagógico. A paz do Senhor, irmã Ivanilca. A paz do Senhor, Manu, tudo bom? Como está? Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus e com a senhora. Graças a Deus. Feliz, né? Por mais um encontro, mais uma lição. É uma oportunidade que o Senhor nos concede, né? De estarmos aqui e vamos lá, às nossas dicas. É verdade. E aqui, né, para a gente iniciar, estamos na sexta lição, né, desse primeiro trimestre de 2024. E a lição tem por título Igreja, Organismo e Organização. Os objetivos dessa lição são aprofundar o entendimento acerca da igreja enquanto corpo de Cristo como um organismo ordenado, compreender, por meio do exemplo da igreja primitiva, a necessidade de organização para uma igreja viva e saudável, e, por fim, aprender sobre as principais formas de governo da igreja, segundo a tradição cristã, e a escolha do modelo de nossa igreja. Essa lição, ela é bastante importante, né, porque tem algumas pessoas que ainda não compreendem essa dinâmica, às vezes sai ali do discipulado, né, entra na classe de adultos, mas ainda não compreende bem essa organização, essa sistemática que existe, né, na nossa igreja. Então, é a oportunidade que você tem, professor, para estar apresentando aí esse conhecimento. E hoje, né, estamos aqui para trazer algumas dicas de como você pode fazer isso. Antes de iniciar, né, como a gente está quase na metade da lição, então eu acho que seria importante você fazer uma pequena retrospectiva, né, sobre como é que a gente iniciou, né, quais lições, o que já aprendemos nesse trimestre, nessas 6 lições, né, que vamos chegar à sexta na lição de hoje, mas dentro desses temas, né, onde é que a igreja se originou, quais nomes ela recebe, quais são as imagens que fazem relação a ela, então a natureza. Então você pode estar aproveitando esse momento para fazer essa pequena retrospectiva, de modo que você, não é você falando, né? É o seu aluno apresentando os conhecimentos construídos até a aula do dia de hoje. Então, ele trazendo para você alguns pensamentos, algumas lembranças que ele tem, seja você dando aula, ou de outros professores que deram as outras aulas, ou até mesmo das aulas que Deus o tenha permitido participar e tenha tido a possibilidade. E aí, para introduzir essa temática, a sugestão que eu trago é você trazer um post-it de 2 cores. Pode ser, vou especificar aqui 2 cores para exemplificar melhor e você compreender, mas pode ser das cores que você tiver ou conseguir, tá bom? Então, pode ser um post-itzinho maior que esse, né? Mais um na cor amarela e um na cor azul. Então, você vai distribuir aleatoriamente, certo? E quem tiver pego o post-it de cor amarela, vai escrever, certo? Quando ele escuta a palavra, no contexto da igreja, organismo, o que vem à mente? Né? Quando a gente pensa no contexto escolar, a gente lembra logo de ciências biológicas, né? Então, a gente pensa nessa estrutura. Mas dentro do contexto da igreja, quando a gente escuta a palavra organismo, o que vem à nossa mente? E aí ele pode escrever de forma resumida, enquanto que aquele que pegou o post-it de cor azul vai escrever, certo? O que vem à sua mente quando escuta a palavra, no contexto da igreja, organização. Então, o que vem à mente dele, o que ele pensa em relação a isso. E aí, após todos tiverem escrito, né, aquilo que pensa sobre estas palavras, quando escuta estas palavras, aí você vai ter ou uma cartolina ou um quadro branco, aquilo que tiver à sua disposição, eles vão levantar, colocar o post-it e dizer aquilo que escreveu, de modo que toda a turma possa partilhar esse conhecimento, certo? E aí você pode estar aproveitando ao longo da lição para trazer aquilo que eles apresentaram, né? Então, em dados momentos da lição, você pode dizer como os irmãos trouxeram, dentro do contexto de organismo. Então, você pode estar pegando essas falas que eles vão trazer, apresentar aí nesses post-its para incluir na sua lição, durante aí a sua aula. Então, essa é a minha dica para a aula de número 6 da nossa lição, tá bom?
E agora, vamos ouvir a dica da irmã Ivanilca. Manu, vou precisar que você coloque, tá certo? A apresentação. Amados, diante da proposta da sexta lição, a gente tem pensado, né, em uma proposta de sensibilização. A minha primeira, pode passar, Manu, a minha primeira dinâmica é uma sugestão. Esse material vai estar disponível para vocês através do QR Code, tá certo? A minha primeira dinâmica seria a sensibilização para o tema, e aí eu proponho, né, que aqueles que trabalham com o grupo de WhatsApp, ao longo da semana, que antecede a sexta lição, né, vai encaminhando para a sua classe algumas questões que vão favorecer a reflexão sobre essa temática, especificamente em relação à estrutura organizacional da nossa igreja, né? Porque muitas vezes as pessoas não conseguem estabelecer esse nexo. Como é que essa igreja é estruturada? Por que setor? Por que polo? O que é que tem a ver? E aí, você pode estar mandando a cada dia da semana, na segunda-feira, como é o nome do pastor da sua congregação? Algumas igrejas, né, estão em processo nesse momento assim de transição, então pode ser que seja um pastor que as pessoas ainda não conheçam. Então, e aí, como é o nome dele? A sua igreja faz parte de qual setor, né? A nossa igreja, a Derna, em Natal, ela está toda estruturada dentro de setores, né? A igreja que você congrega está vinculada com a igreja Apolo. Pode ser que você, professor, esteja trabalhando numa igreja Apolo, e aí você vai perguntar: você sabe que outras congregações aqui do entorno estão vinculadas à nossa igreja? Pode passar, Manu. Só uma Então, coisa, Ivanilca, pois só não. para complementar, né? Como ela está trazendo essa ideia, a nossa igreja ela também é estruturada em áreas, né? E aí eu acho legal também, porque normalmente alguns eventos, principalmente de secretaria, né? Ela escolhe uma igreja da área para fazer as formações, não só essa parte, mas o DENEC também trabalha com a sistemática de formações por área, né? Então acaba que pode trazer também aí uma vasta discussão no grupo, né? Falando, tal setor faz parte da minha área e tal setor, então talvez Então, agregue aí também. realmente, a proposta é realmente chamar atenção para esse tipo de organização, porque muitas vezes a gente não tem muita compreensão do todo, né? E aí, a ideia de trabalhar com essa estrutura para essa visão ir ampliando, para trazer sentido e a essas questões. Pode passar, Manu. Muito bom. Então, qual o nome do pastor coordenador da Igreja Apolo? Né? Porque a depender da igreja, vai ter uma igreja Apolo, e como é o nome desse pastor? Você sabe quem é o pastor que coordena a área que a sua igreja faz parte? Porque existe uma estrutura, né, onde essas igrejas elas estão articuladas, elas estão estruturadas em uma área que a gente vai mostrar aqui nessa apresentação e nos setores. E aí, a ideia é a cada dia da semana ir mandando uma questão dessa, você pode pensar em outras, para ir vendo o burburinho nos grupos, como é que eles estão respondendo, se tem dúvida, né? E iniciar a sua aula por essa questão. Quando a gente chegar, a gente na lição 6, no segundo item, no segundo tópico da nossa lição, a gente tem igreja, um organismo vivo e organizado. Então, nesse momento, você pode estar puxando essa discussão que foi feita ao longo da semana, né? Qual a sua congregação? Faz parte de que setor? Por que setor? E esse setor está dentro de uma área? Quem é o pastor que coordena? Qual a congregação? Para que essa ideia dessa estrutura organizacional vá ficando cada vez
mais clara, mais plausível, mais concreta para esse aluno. Manu, pode adiantar a próxima. A partir daqui, a gente está trazendo para vocês esse material que traz algumas informações sobre essa estrutura organizacional da Assembleia de Deus. Porque, como a gente viu na nossa lição, na lição de número 6, a nossa igreja ela tem uma organização muito peculiar, né? Ela recebeu a influência de igrejas tradicionais, mas ela não assimilou esse modelo. Ela se estruturou pegando elementos desses diversos modelos, né? E nós temos uma estrutura que o comentarista da lição vai chamar de híbrida. Híbrida porque ela vai pegando características e ela se adaptou a essa forma de gerência que é bem interessante e que funciona, porque estamos aqui e meu grande desejo era trazer um organograma, um mapa mostrando tudo isso e a gente ainda não tem. E nesse sentido, eu busquei algumas informações para a gente estar levando para os nossos alunos. Pode passar, mamãe. Então, enquanto instituição, a nossa igreja tem uma diretoria geral, tá certo? Existe uma diretoria dentro da IADERN, que é formada pelo presidente, que é o nosso pastor Martins, é o pastor do campo do Rio Grande do Norte. E existe um vice-presidente, pastor Edmar Rosa, o segundo vice-presidente, pastor Jonas de Paiva Júnior, o primeiro secretário, que é o pastor Rubens Varela, o segundo secretário, que é o pastor Joaci Varela, primeiro tesoureiro, pastor Abinoam Praxedes, e o segundo tesoureiro, que é o pastor João Batista Cardoso. Então, essa é a direção geral de todo o Rio Grande do Norte. Todas as igrejas Assembleias de Deus, da nossa convenção, estão ligadas a essa direção, tá certo? E aí, tanto o campo de Natal, como todas as demais cidades. E aí a gente vai entender, não pode passar, Manu. A gente vai entender que, a partir de agora, o que eu vou estar trazendo são as informações relacionadas à cidade do Natal, que é o lugar onde a gente vive. Então, hoje, a IADERN, na cidade de Natal, tem 248 templos. Esses 248 templos estão distribuídos em 42 setores e em 6 áreas, certo? Essa é uma forma de gerenciar administrativamente esse corpo, que é um organismo vivo, mas que tem uma estruturação administrativa. Pode passar, Manu. A, as áreas que compõem a cidade do Natal estão ligadas ao Templo Central, né? Lá no Alecrim, que a gente conhece, né? Então, na área 1, nós temos a Igreja Assembleia de Deus de Presidente Bandeira. Na área 2, temos a Assembleia de Deus em Candelária. Na área 3, nós temos a Assembleia de Deus na Cidade da Esperança. Na área 4, a Assembleia de Deus de Igapó 1. Área 5, a Assembleia de Deus de Soledade 2. E na área 6, a Assembleia de Deus de Cidade e Praia. Então, cada igreja dessas 6, elas albergam, elas congregam um grupo de outras igrejas. Elas são responsáveis, elas estão próximas, elas trabalham em conjunto com esse grupo de igrejas, né, que estão ligadas a elas e todas estão direcionadas e interligadas com a gestão do Templo Central. Pode passar, mamãe. Então, a gente vai vendo agora, vai distribuindo agora, apresentando. Isso é rapidinho, é só a nível de informação, mas esse material está disponível a você, professor, através do QR Code que está na tela. E também você pode disponibilizar para o seu aluno, porque você não vai perder muito tempo com isso. Você pode selecionar a sua área
E aí, por exemplo, a área 1, Presidente Bandeira, você vai ter a Igreja de Presidente Bandeira, Lagoa Seca, de Serra Rosado, Rocas, Ebenezer, Bela Vista, Nova Descoberta e Quintas. Mas cada igreja dessa, que é uma igreja do setor, está, pode passar, Manu, perfeito. Cada igreja dessa, por exemplo, o Presidente Bandeira, ela coordena, ela assessora um grupo de outras igrejas, né? Que são as congregações. E isso vai acontecer em todas as áreas, tá certo? Vamos só agora, só dando uma visualizadazinha rapidinha nas próximas áreas. Eu recomendo que a gente não perca tempo lendo tudo isso, só fazendo essa amostragem para você pode, inclusive, dar um enfoque maior na sua área, tá certo? Porque a gente tem que entender que cada área dessa congrega um bloco de setores. São muitas congregações. E quando a gente percebe isso, né, a quantidade de igrejas que estão dentro da Grande Natal, a gente fica bem feliz, porque a gente entende que a nossa igreja cresceu e precisou se estruturar administrativamente para que as coisas aconteçam, para que as coisas fluam, para que haja socialização dos recursos humanos nas formações, como o Manu falou, para que haja interação. O maior, a Igreja Polo, vai dando suporte humano, financeiro, em termos de logística às igrejas menores, né? E assim, pode ir passando, Manu, a gente vai vendo esse corpo se estruturando, se organizando, tá certo? E quando a gente termina essa percepção de como é que essa igreja está estruturada, a gente fica muito feliz por fazer parte dela, por saber que enquanto você estiver na sua sala de aula, conversando com seus alunos, mostrando essa estrutura, em várias outras igrejas vão estar nossos co-irmãos fazendo o trabalho do Senhor com alegria, pregando o Evangelho, chegando onde você não pode chegar, né, e cumprindo esse ID de Jesus, tá certo? Então, essa é a contribuição que eu quis trazer para vocês, no sentido da gente entender que a igreja é um organismo, mas é uma organização e que tem um nível de organização e de administração interessante, por isso que ela se mantém tão grande e forte. Dificuldades, defeitos e problemas, enquanto a gente estiver aqui embaixo, a gente vai ter, seja em qualquer instituição, né? Qualquer instituição formada por pessoas humanas vai ter falhas, vai ter problemas, provavelmente não vai ter o mesmo problema que eu encontro na minha igreja, mas vai ter outros, porque nós somos humanos, né? Mas o nosso grande desafio é fazer o melhor para o Senhor. E esse sistema de gerenciamento tem sido um sistema que tem trazido essa perspectiva de crescimento, de capilaridade, de evangelho que chega, né? De ajuda mútua. E eu creio que esse é o nosso desafio para essa sexta lição, compreender essa estrutura administrativa da IADR. Amém, verdade, né? O meu esposo costuma dizer que aonde a polícia e tantos outros órgãos públicos não conseguem alcançar, a Assembleia de Deus chega, né? Então, isso, claro, a gente sabe que é pela ação do Espírito Santo, Deus, né? Mas também é a disponibilidade e o desejo, né? De estar ali servindo também. Então, pela graça de Deus, né? Nossa igreja, nós vemos tantos templos e é muito bom, né? Sempre que vamos a algum lugar que passamos, vemos ali uma igreja, damos glória a Deus por isso. Então, agradecemos a você, professor, por ficar conosco neste momento. Desejamos a você uma aula abençoada e que Deus continue lhe usando como instrumento em suas mãos. Irmã Ivanilca, suas considerações? Amém, Manu. É, eu acho que
é muito bom estar estudando esse trimestre. É um tema que enche de alegria o nosso coração e nos desafia a, a cada dia que passa fortalecer essa identidade de um crente da Assembleia de Deus. Então, professor, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seus alunos, que eles saiam dessa aula felizes por fazer parte dessa igreja que é forte, que é a noiva do Cordeiro, e que é uma instituição humana, quando a gente está tratando de instituição, vai ter falhas, porque é formada por pessoas, mas é um projeto divino. Então, que Deus possa nos ajudar, que a gente possa levar essa perspectiva de alento, de alegria, de felicidade por fazer parte desse grupo. É verdade. Amém. Desejamos a todos uma excelente aula, um bom planejamento e fiquem todos com Deus. A paz do Senhor. Agradecemos A paz do também, né, Senhor. a direção do DENEC pela oportunidade de estarmos aqui servindo nesta obra. Então, amém. Amém.